Olá, gente. Vamos começando, viu? Até para a gente não atrasar muito aqui nossa agenda, mas o pessoal pode ir entrando aqui na sala. Começar me apresentando, muito prazer. Eu sou a Amanda, faço parte do time de inovação aqui da Elo. E a gente está muito feliz com esse meetup, é o nosso primeiro aqui do time de inovação. A gente já tem essa vontade de fazer esses eventos e fomentar a discussão aqui com vocês faz um tempo. Então, um agradecimento especial para o nosso time que ajudou a colocar essa ideia de pé. E um agradecimento para os nossos convidados, Edis e o Cássio, que super toparam participar aqui com a gente. Não está passando. Agora foi. Bom, vou passar uma agenda rápida aqui do nosso meetup. Então, a gente vai começar com uma pincelada sobre o tema, para a gente introduzir aqui o tema de cripto com vocês. Depois a gente vai partir para um momento de conhecer os nossos convidados. Então, o Edis e o Cássio vão se apresentar para vocês, eles vão contar um pouquinho mais sobre a trajetória deles. Depois a gente vai para o nosso painel, contar um pouquinho aí quais são as oportunidades para esse mercado de cripto e quais são os grandes casos de uso. Depois a gente vai ter uns minutinhos de perguntas e respostas, e depois a gente faz o encerramento. Nessa parte de perguntas e respostas, vocês não precisam esperar até esse momento, então, conforme vocês forem tendo perguntas para os nossos convidados, podem ir mandando no chat. Acho que o chat já vai estar direcionado para a Duda, que vai ser nossa moderadora, então vocês podem mandar direto as perguntas para ela, e nesse espacinho a gente vai estar falando aqui as perguntas de vocês para os nossos convidados. Essa é uma iniciativa do time de inovação, como eu comentei com vocês. A gente tem muito forte no nosso DNA esse olhar para o futuro, esse espírito empreendedor, ser criativo e curioso e trazer esses temas na mesa para discussão. Então, isso é muito forte aqui dentro da Elo. Principalmente nas nossas duas grandes frentes aqui do nosso time. Então, nossa frente de inovação aberta, onde a gente busca fazer aí grandes conexões com os empreendedores de ponta do Brasil e do mundo e fomentar a cultura de inovação e disrupção. E também a nossa frente de research, onde a gente está buscando sempre estar muito atento às novas tendências e novidades do mercado e antecipar esses assuntos para a gente testar e olhar as novas oportunidades do mercado. E dando aqui a pincelada no tema, né, o que são criptomoedas? As criptomoedas nada mais são do que moedas digitais, né, ou moedas virtuais que foram criadas dentro da rede blockchain, que é uma rede criptografada e descentralizada, o que significa que elas não têm nenhum órgão e nenhum governo por trás cuidando da emissão dessas moedas. Quando a gente olha para a variação dessas moedas no mercado, a gente tem as criptocoins, que são as criptomoedas, como, por exemplo, o Bitcoin. A gente tem as CBDCs, que aqui um ponto de diferença é que ela não é descentralizada, justamente porque ela é uma moeda digital emitida pelo Banco Central. E a gente também tem as stablecoins, que, como o próprio nome diz, ela é uma moeda mais estável, ela pode ser descentralizada ou não, e ela geralmente é lastreada em alguma moeda fiduciária. Então, por exemplo, o euro ou o dólar, ou ela também pode ser atrelada ao euro, por exemplo. E dentro desse universo de cripto, a gente vê diversas aplicações. Então, a gente tem desde um metaverso, que é esse universo virtual, a gente tem os NFTs, que é um token criptografado, que representa algo único. A gente também tem os criptogames, que a gente vê aí diversos casos de uso, onde os usuários de jogos conseguem ter algum tipo de bonificação com criptomoedas. A gente tem o DeFi, que são as finanças descentralizadas, que são aplicações baseadas em contratos inteligentes, e a gente também tem o CeFi, que são as operações financeiras que ocorrem na blockchain, mas os provedores de serviços, eles são obrigados a cumprir um regulamento aí definido por autoridades do local. Bom, e trazendo essas diversas aplicações aqui, a gente vê o quanto que as criptomoedas vêm crescendo e está cada vez um assunto que a gente vê cada dia mais, e por isso que a gente trouxe esse meetup aqui com o Cássio e com o Edísio, justamente para a gente explorar esses novos casos de uso e as novas aplicações que as criptomoedas estão trazendo.
E aí eu queria chamar a Duda aqui, que vai ser a nossa moderadora aqui do Meetup. Espero que vocês aproveitem muito e façam bastante perguntas aí para os nossos convidados. Obrigada, Amanda. Cássio, Dízia, de novo uma honra estar aqui com vocês dois. Super animada para esse nosso primeiro Meetup. A gente que, como Elo, entende que estar na fronteira do conhecimento e das tecnologias ajuda a gente também, como empresa, a gente construir o que a gente quer, o que a gente deseja, né, para o futuro dos pagamentos. A Elo é uma empresa, uma bandeira de cartão, mas ela é também uma empresa de alta tecnologia, então a gente tem se posicionado dessa forma no mercado e tem trazendo um portfólio super completo de soluções em tecnologia para os nossos parceiros. E a gente quer discutir muito aqui com esse grupo hoje, cripto, o futuro de pagamentos com cripto, os casos de uso de cripto. Eu acho que quando a gente fala de cripto, parece, muitas vezes, quando eu vou almoçar com alguém ou encontro alguém no corredor, nossa, que bicho de 7 cabeças é esse? Calma, não é tão assim. E o ponto mágico aqui do nosso encontro é que a gente, além de ter trazido aqui dois grandes experts, que eu vou deixar eles já aqui, já se apresentarem, são duas pessoas que, além de a gente confiar muito, são duas pessoas que têm uma linguagem super acessível, que eu acho que é muito importante para que a gente consiga, de fato, empoderar as pessoas, para as pessoas entenderem o que é essa tecnologia, para elas conseguirem trazer para o dia a dia do trabalho delas, das estratégias delas, dos negócios delas, como é que elas podem trazer impacto para a sociedade, para os seus negócios com essas tecnologias. Bom, eu sou a Duda, sou a Head de Inovação aqui da Elo, estou há 4 anos aqui na empresa, sempre, cada dia, um trabalho novo, sempre apaixonada por tudo que a gente vê que a indústria de pagamentos tem se transformado e tudo que eu vejo que a Elo tem conseguido conquistar nos últimos anos, democratizando pagamentos aqui no Brasil. E você é a moderadora aqui desse painel hoje, trazendo algumas provocações, algumas perguntas, reflexões, mas também conseguindo conectar aqui o que vocês querem trazer, o que vocês querem perguntar para o Edise e para o Cássio. Edise, vou começar com você. Edise Neto, CEO da Zero Bank. Você pode, bem-vindo. E se você puder se apresentar, contar um pouco mais sobre a Zero, para a gente começar o nosso papo aqui. Maravilha, Duda. Primeiro, quero agradecer o convite e parabenizar a Elo também por estar trazendo esse tema tão relevante aqui. Acho que é super importante a gente debater e escutar diversas opiniões. Eu tenho 34 anos e eu atuei no mercado de câmbio por 18 anos. Desde os meus 16 anos de idade, eu atuei no mercado de câmbio. E em 2015, eu vendi uma empresa que eu fundei nesse mercado e fiz uma viagem ao Vale do Silício, que foi quando eu conheci a tecnologia de criptoativos, especialmente aí o blockchain. E assim, eu me apaixonei desde então, porque eu vi de fato o potencial de disrupção nessa cadeia de câmbio e de pagamentos que podia ser criada ali. Por mais que tivesse muito no início, eu percebi aquilo e conversei ali com algumas pessoas próximas e pensei, poxa, é isso que eu quero seguir na minha carreira. Eu era um cara novo que atuava num mercado muito antigo. Quando a gente fala do mercado de câmbio, que se mistura aí com o de pagamentos, é um mercado, o de câmbio principalmente, ele não evoluiu, ele usa sistemas ainda com mais de 50 anos de existência, como o sistema SWIFT. E, enfim, a gente decidiu ali criar uma exchange de criptomoeda que evoluiu hoje para um banco digital com criptoativos. O Zero Bank ele é hoje o primeiro banco digital com plataforma em blockchain e quando você usa o cartão do banco, você ganha cashback em Bitcoin. Então, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês e espero poder contribuir com essa iniciativa. Obrigada, Dízia. Bem-vindo. Obrigada de novo por aceitar esse convite aqui com a gente. Cássio Krupinski. Eu treinei 10 vezes antes de falar o sobrenome do Cássio aqui. O Cássio é CEO da Block BR. Cássio, você pode se apresentar aqui para o grupo, por favor? Pronto, eu estava no mudo. Desculpa, gente. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade também. Acho não, né? É super importante nós, profissionais do mercado, que
basicamente, não posso dizer que entendemos de 100% desse universo, porque esse universo muda muito por questões regulatórias em cada país, enfim. Mas super agradeço o convite. Acho que não vai ser um papo muito bacana para a gente trazer mais maturidade para o mercado, para as pessoas que estão nos ouvindo, e entender, né, o que está por trás do criptoativo, qual que é o rumo, né, do universo de digital assets, independente se for dentro de pagamentos ou de assets digitais, tokenização e criptomoedas, enfim. Super agradeço a oportunidade. Bom, falar sobre mim, desculpa, gente. Não, desculpa, eu achei que já ia entrar nas perguntas. Bom, eu tenho uma carreira também iniciada no mercado financeiro. Eu comecei nos meus 15 anos de idade com a família Safra, no Banco Safra. Fiquei até quase os 19 anos de idade. Minha família veio também de corretora e tudo mais, e eu, obviamente, né, corri, porque minha família trabalhava nesse setor e acabei correndo um pouquinho. Fui morar fora durante um tempinho e voltei com ideias de startup. Então, criei meu primeiro negócio aos 22 anos e em 2009 foi quando eu criei uma das startups, que era Oxbis, Oxpag, e eu coloquei uma moeda virtual dentro, porque eu já ouvia falar do Bitcoin e tentava estudar o Bitcoin sem entender absolutamente nada. Em 2011, comecei a comprar Bitcoins, então eu comprei lá meus 7 Bitcoins, gastando $26,70, e infelizmente vendi quando bateu 14.500 no final de 2017, se não me engano. Mas ok, faz parte. E durante essa fase, esses 10 anos, sempre empreendendo, construí uma Venture Builder que fui fazendo aí algumas startups, 22 no total. E muitos erros, muitos aprendizados e super preparado para esse mercado hoje, entendendo o que realmente faz sentido, né? Em 2021, fui convidado para ser Country Business Manager da Coin Payments, que é a líder mundial de criptopagamentos. E eu tive que estudar, né? Na verdade, me interessei em estudar sobre 2.000 criptomoedas, só que ficou fácil. Não foi estudar 2.000 criptomoedas, foram estudar pelo menos 50, 60, porque o resto não tem nada por trás, então não precisei estudar tanto assim. E isso trouxe mais maturidade para entender o que está por trás dos digital assets, das criptomoedas, NFTs e tudo mais. E, obviamente, com essa via empreendedora, em junho do ano passado, eu decidi, então, criar a BlockBR, que é uma tokenizadora de ativos, e a gente vem fazendo um trabalho onde eu vou contar um pouquinho mais para frente. Obrigado pela oportunidade. Agora sim. A gente que agradece. E, assim, é muito interessante, porque a minha sobre o universo de cripto e todas as oportunidades que a gente ainda vai ver é que é quase como se a gente estivesse no início da internet, né? No início da internet, as coisas ainda não eram maduras, a experiência do usuário era ruim, a gente não sabia que ia surgir um Google, surgir uma Amazon, que eles iam ser as maiores empresas do mundo, e talvez a gente esteja exatamente diante desse momento, né? Da gente ver uma tecnologia que traz uma série de outras tecnologias juntos no mercado que ainda vai amadurecer, e a gente tem aqui a oportunidade, né, como negócios, vocês aí, como fundadores, líderes das empresas que vocês estão representando, da gente não mudar isso. Eu queria trazer, antes de eu começar aqui as perguntas, alguns números, porque eu tenho um incômodo de quando as pessoas falam que cripto é hype, e eu acho que tenha virado essa página, e eu acho que a gente precisa ter esse tipo de conversa que a gente vai ter hoje aqui de uma maneira mais madura, porque, de fato, já tem muita gente comprando cripto, usando blockchain, tokenização de ativos reais em diferentes casos de uso. Alguns números aqui para a gente ilustrar. Segundo a Crypto.com, a quantidade de usuários de criptomoedas no mundo aumentou quase 60 vezes nos últimos 5 anos. Então, a gente tem aproximadamente, aí, o último número que eu tenho, são 295 milhões de pessoas usando e investindo cripto. 76 milhões de pessoas possuem uma carteira de cripto, que é um produto, de uma certa forma, assim, complexo, né? Então, usando cripto, provavelmente usando para comprar, para transformar, mintar NFTs,
provavelmente usando em finanças descentralizadas, então, com possibilidade de caso aí expandido além do investimento. E segundo a B3, isso é um dado que saiu essa semana, os investimentos em cripto movimentou 5 bilhões de reais no primeiro trimestre desse ano. E aí a gente vê que criptoativos, de uma certa forma, ele começa a estar quase todo dia nas notícias, nos eventos, nas rodas de conversa que a gente tem com os nossos amigos. É ainda um tema muito complexo de entender, e por isso que a gente tem que debater e trazer especialistas para não só entender como funciona, mas conseguir também ilustrar quais são esses casos de uso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que não é um assunto só de rodas de amigos, a gente vê empresas, carteiras, bancos, buscando em oferecer cripto para os seus usuários, uma oportunidade de transformar o seu produto, de se tornarem super apps, de terem novas formas de engajar com seus usuários. E eu queria entrar para a primeira pergunta para o Edísio, que a gente vê esse movimento sendo adotado aqui no Brasil, esse movimento que a gente pode chamar de Crypto as a Service, de parceiros habilitando canais para que esses canais eles possam oferecer investimentos em cripto, para que eles possam oferecer essa compra e venda, gestão de criptoativos. E eu queria que você pudesse, Dísio, contar aqui para a gente o que é esse conceito, o que é esse movimento de Crypto as a Service. Qualquer player pode se habilitar a oferecer para o seu cliente compra e venda de criptomoeda ou não? Como funciona isso? Quais são os pontos positivos que você enxerga? E diz, está com a gente aqui? Oi, gente, estou aqui. Aqui. Eu tentei desativar o mudo, mas acho que só quem está controlando o vídeo que consegue desativar. Ah, tá. Ótimo. Mas estou aqui, gente. Vamos lá. Duda, muito boa a sua pergunta. A gente criou esse produto Crypto as a Service e existem também alguns outros players que oferecem esse serviço, muito porque, de fato, essa operação não é simples como parece ser. Existe toda uma estrutura por trás de uma exchange de criptoativo, e aí a gente está falando de questões de custódias, questões de liquidez e questões de regulamentação. Por mais que o Brasil a gente fala que ainda não está regulamentado, e está muito previsto para que essa semana, inclusive, seja pauta da Câmara a regulamentação das exchanges de cripto, mas já existem algumas exigências de reportes para a Receita Federal que as empresas que operam com criptomoeda precisam seguir. Então, esse serviço Crypto as a Service é meio que esse pacote todo em APIs prontas já para integrar em qualquer fintech, qualquer aplicativo. A gente tem bons casos de uso, como a 99Pay, a Dots também, que já estão aí oferecendo compra e venda de Bitcoin nos seus aplicativos, justamente com o serviço Crypto as a Service, onde tem um parceiro ali por trás cuidando de toda essa questão de logística, de regulação, de custódia, etc. Porque, no final, toda vez que um usuário usa ou compra Bitcoin, a plataforma ela não vai assumir o risco de ficar com aquela moeda, ela tem que repassar para alguém. E para ela poder repassar para alguém, você precisa ter um comprador dando uma ordem ali de compra para que você venda aquele Bitcoin para a melhor oferta do dia. Então, é importante que as fintechs entendam isso, que assim, não é só colocar opção de pagamento com o Bitcoin. É diferente de você integrar no seu e-commerce para aceitar boleto, cartão, etc. O Bitcoin, toda vez que você aceita, você não quer assumir aquele risco de variação. A gente sabe que o Bitcoin, principalmente, tem uma moeda muito volátil, que oscila 5% para cima, para baixo. Um cara que é vendedor, ele não quer correr esse risco. Então, basicamente, quando alguém faz um pagamento em Bitcoin, você tem que arrumar outra pessoa para casar aquela operação e fazer uma compra e venda imediata. Então, esses são os benefícios da parte de Crypto as a Service, onde as empresas que estão ali já há bastante tempo nesse mercado, que entendem que principalmente questões de segurança, de como custodiar essa criptomoeda, eles prestam esse serviço, cobrando ali um FII pequeno,
olhando muito mais o volume potencial dessas fintechs no mercado de varejo mesmo, e a fintech ela se beneficia de poder colocar esse serviço sem precisar estar investindo tanto nessa estrutura, apenas fazendo uma parceria integrando APIs. Bacana. É um habilitador, né, de inovação para o mercado. Exatamente. E quando a gente, em cima da fala que você trouxe, a gente enxerga muito, que a gente fala muito de investimento em cripto, né? Eu acho que é o caso que está mais na boca do povo, digamos assim. Só que a gente vê já um usuário que ele quer trazer os seus investimentos para um transacional do dia a dia, né? Para poder transferir esse dinheiro que está ali investido em cripto, para ele poder usar, por exemplo, com um cartão. A gente vê casos disso, a gente também, como Elo, também já está plugado em algumas exchanges, por exemplo, onde a gente habilita o nosso, através de um cartão Elo, que você faça compras na rede de aceitação que já existe. Só que ainda existe, nas conversas de corredores que eu até ilustrei, que provavelmente aqui quem está nos assistindo também tem, de quais casos de uso mais tem? Qual é o perfil desse brasileiro que ele está usando criptoativos? O que mais a gente pode esperar? O que a gente pode esperar em termos de pagamento também com cripto? E aí eu queria convidar o Cássio, se você pudesse trazer, iluminar aqui um pouco a gente, Cássio, com a sua opinião sobre o tema, com o perfil desse usuário de cripto hoje no Brasil, com os potenciais casos de uso que começam a surgir a partir, talvez, do que a gente tem visto, desse caso de investimento que a gente já conhece bem. Aí eu pedi para o moderador de mutar o Cássio, porque provavelmente ele está com o mesmo... que é democrático, entendeu? Quem modera, que manda, quem fala. Bom, gente, eu estou por aqui. Posso falar? Deixa eu ver. Pronto. Tá, estamos assim, pode, está permitido falar agora. Boa, não, fiquem tranquilos. Bom, é uma pergunta muito interessante, né? Porque, sem querer puxar um pouquinho o que a gente faz, mas a gente, na verdade, dentro da BlockBR, a gente origina ativos, né? Transforma esses ativos físicos em ativos digitais. Mas, para isso, a gente precisa entender quem que é o potencial investidor, para quem que a gente está fazendo aquilo, né? E, recentemente, eu tive até uma luz, digamos assim, sobre esse universo, conversando com amigos do setor, e que, bom, vou até comentar aqui, mas uma pessoa saiu do Big Brother, fizeram a NFP dela, e ela não teve adesão alguma. Por quê? Porque a influência que ela tem no mundo real não significa absolutamente nada no universo digital, que é o que nós trabalhamos. Então, hoje, o investidor de ativos digitais, obviamente, né, tem grandes institucionais que não iam ficar fora do game, e tem investidores qualificados, não qualificados, tem de tudo. Mas o que sustenta a base de investimentos dentro de criptoativos é a geração Z. É dos 14 aos 28, 32 anos, talvez. Tá? Eu diria 14 aos 28 anos. Que é um pessoal, são pessoas antenadas que não se importam muito com... a gente vai falar um pouquinho mais para frente, com garantir laços, mas, obviamente, né, dentro de um setor muito nichado, faz até sentido os investimentos que eles fazem por conta de tokens ou criptoativos que entregam algum tipo de resultado, e não somente financeiro. E eu diria esse público em geral. E o papel que a gente tem dentro do mercado é justamente criar essa bridge, né, essa ponte do investidor tradicional para o investidor, para se tornar um investidor digital. Só que isso só vai acontecer com o tempo, com o regulador aprovando certas atitudes do empreendedor, até não atitudes, mas aprovando o modelo de estruturação de ativos, né? E
avançando até um pouquinho mais, o mercado vai mudar bastante nos próximos meses e anos, porque eu acredito super, o que vai ficar por trás, tirando NFTs, são exatamente os ativos que têm algum tipo de garantia lá, que vai fazer cada vez mais sentido para o investidor tradicional. E aí essa idade dos 14 aos 28 vai subir cada vez mais, porque o mercado ele começa a ser regulado, começa a filtrar, começa a entrar numa linha reta, e esse acho que é o nosso mercado que todo mundo diz, né, como a veia de pagamento, Crypto as a Service também espera muito isso. Eu acredito que isso vai acontecer, sem dúvida alguma, é um caminho sem volta. Bacana. Diz, se você quiser complementar. Vamos lá. Não, eu acho que eu concordo com tudo que o Cássio falou. No nosso banco, por exemplo, a gente tem um perfil predominante do usuário que usa cripto hoje, ainda é o predominância sexo masculino, de jovem de 18 a 34 anos. As pessoas ainda moram de forma concentrada no Sudeste, especialmente São Paulo e Rio. E como você falou, Duda, hoje no Brasil tem mais do que o dobro de pessoas que têm Bitcoin, mais do que o dobro de pessoas que investem na Bolsa hoje, na B3. Mas existe um potencial gigantesco ainda de aumentar esse público. A gente tem um número aqui que diz que só 4% da população mundial tem Bitcoin, por exemplo. Então, e esse número vem crescendo de forma exponencial, como você citou uma pesquisa aqui. E o que eu acho é que, como caso de uso, a gente tem hoje uma experiência muito bacana quando a gente fala de pagamento no Brasil, por exemplo. Já é muito fácil pagar no Brasil, hoje com cartão, você coloca o seu cartão ali dentro do Apple Pay, do Google Pay, você já paga com Pix, etc. Mas quando a gente pensa em experiências internacionais, em fazer uma compra numa plataforma internacional, a experiência ainda não é boa, você paga muita taxa, você acaba tendo que aderir a plataformas que cobram muito caro, e a cripto ela quebra de fato essa fronteira. Então, num mundo totalmente globalizado, sem fronteira como a gente está vivendo, e aí a gente seguindo para um ambiente de regulação de criptomoedas no Brasil, onde vai ficar ali no arcabouço do Banco Central, eu acredito que agora vai quebrar essa barreira de poder usar criptoativo como meio de pagamento internacional, sim. A gente já vê isso acontecendo no exterior, por exemplo, quando algumas bandeiras, inclusive, já estão aceitando stablecoin como forma de liquidação, como alguns bancos já estão usando stablecoins como forma de pagamentos de um para o outro. A gente tem empresas de remessas internacionais usando ali no corredor Estados Unidos-México stablecoins também para fazer remessa. E por que isso é melhor? Porque é um sistema totalmente integrado, transparente, com custo muito reduzido, e que quem quiser brincar é só entrar lá, integrar nesse sistema e está todo mundo integrado. Não é algo... hoje a gente vê muita parceria entre duas empresas que uma integra na API da outra, mas os outros players não podem participar. E o cripto é legal porque basta você entrar nessa rede que está todo mundo integrado. Então, eu acredito que tem muito a evoluir, principalmente nessa experiência de pagamentos internacionais, né? E quando a gente fala quando eu falo de pagamentos internacionais, não só compras online, mas a gente precisa ser transparente também que para um brasileiro, quando sai do Brasil, usar o seu cartão lá fora, ou um estrangeiro usar o seu cartão aqui, ele continua pagando ainda muita taxa e não tem uma experiência legal. Então, o que eu acho que vai evoluir é nisso, em moedas autoconversíveis. O Cássio ele falou muito, e eu concordo, seguindo um lado aí de ativo, de tokenização, de poder, de fato, a gente tokenizar ativos físicos e criar aí, negociações em ambientes digitais, mas também existe o lado transacional voltado para pagamentos mesmo, como operações internacionais de câmbio e pagamentos. Eu acho que a gente tem muito a evoluir nisso ainda. Concordo com você. E é isso, a gente já tem um sistema muito moderno de pagamento aqui no Brasil, né? E a minha reflexão, que é um gancho que eu queria fazer para a próxima pergunta, que você pode até deixar do mudo e dizer que é para você começa com ela.
É que eu tenho essa reflexão de que a gente tem que parar um pouquinho de falar assim, os dinossauros incumbentes no mercado e as startups, e aí eu vou fazer um teu paralelo às novas formas de pagamento, como cripto, NFTs e assim por diante. Porque talvez seja tudo uma evolução, né? E aí a minha pergunta é, você tem assumindo muito essa postura no Zero Bank, o Cássio na BlockBear, também queria ouvir um pouquinho dele, mas como é que vocês enxergam que os incumbentes, o mercado tradicional, digamos assim, né? Pode aproveitar de toda a evolução tecnológica, se puder falar assim também, de que os criptoativos trazem para o mercado, porque eles trazem junto uma série também de novas formas de fazer as coisas, como blockchain, smart contracts, tokenização de ativos e assim por diante. Como é que você acha que, onde estão as oportunidades, e como é que você acha que a gente pode fazer essa transição para um mundo que absorve parte dessas tecnologias ou a totalidade dessas tecnologias? É perfeito você falar isso, porque assim, é muito fácil uma fintech chegar aqui, criticar um bancão e falar que os bancos vão acabarem. Eu acho que não é nada disso. As grandes empresas do mercado financeiro, elas não estão aí à toa, porque elas têm um trabalho que a gente precisa tirar o chapéu, principalmente em termos educacional da população. A gente olhar um tempo atrás, por exemplo, a gente não pagava com cartão e, de repente, todo mundo hoje tem o seu cartão. Então, o que essas empresas têm e largam muito na frente? Uma base de clientes gigantesca, o potencial de educação de levar isso para o mercado. Eu sempre falei, se vocês buscarem palestras minhas que tem no YouTube desde 2015, por exemplo, que o que faltava para o mercado de cripto era, de fato, as grandes empresas que têm credibilidade entrarem para ele. E o problema de cripto hoje é que as pessoas querem entender tudo o que está acontecendo naquele universo. Mas no momento que entram grandes empresas com seus nomes e falam assim, gente, não se preocupa, lê esse QR Code, deixa tudo comigo, que eu vou debitar sua conta certinho e se der algum problema, você liga aqui para mim, você fala comigo no chat que eu resolvo. Porque quando a gente vai pagar um almoço, a gente digita a nossa senha ali na maquininha, a gente não quer saber o que está acontecendo ali por trás em termos de tecnologia. E tem uma baita tecnologia ali de integrações de várias APIs rolando, mas a pessoa ela confia ali na bandeira do cartão que ela está usando e no banco que está credenciando esse cartão. Então, o ambiente cripto, para mim, ele tem muito a evoluir com a entrada agora desses grandes players que estão sinalizando aderência nesse mercado, né? E aí é que eu acho que a gente vai ter, de fato, experiências incríveis. É como você falou, está só no começo, as experiências ainda não estão legais, tanto em termos de experiência do usuário, mas em termos de credibilidade também. A gente ainda acompanha muito golpe, muita pirâmide sendo utilizando aí, se beneficiando das notícias de criptoativo para criar hype disso. Mas agora que a gente está entrando para um ambiente regulado e com potenciais grandes players nele, aí sim as pessoas vão passar a ter mais credibilidade e a gente vai ver esse crescimento muito mais exponencial do que está acontecendo agora. Exatamente. Eu gostaria de fazer um comentário, se me permitam. Concordo 100% com o que o Odísio falou e mais, né? Eu acredito que todos os tokens, né, ou seja, digital assets, se tornarão um ativo de pagamento no futuro. Por quê? Já enxergo isso dentro do metaverso, né? A própria puxando sardinha de novo, gente, para a BlockBR, mas a própria BlockBR, a gente já tem algumas estruturações em estudo para criar tokens de pagamentos para grandes varejistas. Por quê? Porque o metaverso a gente entende, por exemplo, que é um passo de uma exchange virtualizada, né? Onde uma varejista vai fazer o cliente dela utilizar o token de pagamento dela para uma compra dentro do metaverso. E, obviamente, né, um metaverso, seja ele XYZ, vai fazer com que ele pareie, né, troque essa coin de pagamento pela stablecoin, digamos assim, do próprio metaverso, que representa essa exchange virtualizada, para poder fazer o saque, né? Então, eu concordo plenamente com o que o Gigi falou e
a tokenização, os digital assets, NFTs um pouquinho fora disso, mas de uma forma ou de outra, todos se tornarão um ativo de pagamento, ou investimento ou pagamento, ou os dois. E aí, acho que a gente tem esses novos fluxos de pagamento, né, Cássio, que podem surgir a partir desse tipo de tokenização de ativos. Então, você tem o mercado de agro, que você imagina, você consegue transformar grão de fato numa moeda, por exemplo. E você tem casos relacionados a economias que a gente ainda vai ver amadurecendo, como o próprio metaverso, que eu acho que ainda a gente está muito em mente de teste, né? Ainda aprendendo muito, ainda muito focado no mercado que é enorme, que é maior que entretenimento, que é games, que tem muita coisa já acontecendo, mas que a gente sabe que tem empresas de tecnologia muito focadas também a democratizar e trazer para outros públicos esses tipos de metaverso, novas economias, que a gente ainda vai ver bastante coisa surgindo. E aí, em cima disso, Cássio, eu queria até te fazer uma pergunta, assim, para a gente poder conseguir ilustrar um pouco aqui para o nosso público, quais são as principais diferenças que existem hoje quando a gente fala entre NFTs e tokens e criptomoedas? Como é que o público ele consegue diferenciar o que são cada um deles, mas eu acho que principalmente aonde é que cada um deles vai ser usado? Acho que você trouxe aqui alguns exemplos, mas até em conversa que a gente teve antes, a gente fala muito token, e você, inclusive, tem histórias muito interessantes sobre coisas que podem ser tokenizadas, né? Então, se você puder contar um pouquinho para a gente. Legal. Bom, a principal diferença de uma criptomoeda para um NFT e um token. A criptomoeda, ela nasce de uma blockchain, né? Então, como, por exemplo, a Ethereum, né? Ela é uma criptomoeda porque ela nasceu de uma blockchain e vários players do mercado utilizam essa blockchain para transações ou negócios, enfim, tudo mais. Quanto mais transações, mais essa coin, Ethereum, ela é crescente, né? Então, por isso que a Ethereum, né, ela é um ativo que tem uma solidez bem interessante por conta do potencial dela, né, inovador dentro da blockchain. Uma NFT é um token não fungível, né? Então ele representa um ativo, né? E esse ativo, na maioria das vezes, um ativo digital. Só que a gente vem entendendo que a NFT ela representa senso de pertencimento e propriedade. Ponto. Então eu posso hoje, por exemplo, que é algo que eu não concordo, mas é uma opinião minha, eu posso fazer uma NFT de um imóvel e marketizar para o mercado falando que, olha, eu fiz uma NFT de um imóvel onde eu vendi uma NFT imobiliária, né? Só que isso, basicamente, o que eu estou fazendo é dando um papelzinho para você escrito imóvel tal, rua tal, a gente vai no cartório, faz a matrícula e fala, pô, vendeu uma NFT. Né? Então, quer dizer, o papel da NFT no mundo, ela é super interessante e ela, na minha opinião, é a que mais está avançando dentro de uma bolha, para ela sair dessa bolha, né? Você pega lá os macaquinhos do Neymar, né? Por exemplo. Vai lá comprar um macaquinho do Neymar. Se você não tiver mais que 15 milhões de seguidores, você está ferrado, entende? Para que você vai vender? Você vai morrer com um macaquinho na mão. Tudo bem, pode ser que se torne arte, mas não vai tornar arte, porque o hype, dificilmente ele vai se tornar arte. Dentro desse universo de NFT, já existem startups, já existem negócios muito, muito interessantes que já estão aliados a uma Sotheby's, a uma Art Basel, por exemplo, que já fazem toda a curadoria de uma arte em blockchain, como se fossem os pixels dessa arte para registrar em blockchain e para que ela tenha um valor em curadoria, porque arte é arte. Enfim, é um papo profundo. Já os tokens, eles são, na verdade, a digitalização do ativo físico. Né? Então, o que pode ser tokenizado? Né? Aliás, o que é um token? O token, ele representa um ativo físico. Pode ser um contrato, pode ser um imóvel, pode ser um ouro embaixo da terra, pode ser uma safra para o segmento agro, pode ser inúmeras coisas, né? Mas, obviamente, com as suas devidas características de garantir laços para os investidores. Então, o token, na verdade, é a representação digital do ativo físico. Ele não é uma criptomoeda, né, mas o que mais temos aí no mercado são tokens. E aí você entra nas diferenças dos tokens. Tem
token de pagamento, equity token, utility token, cada um tem a sua respectiva referência, né, e serve para uma modalidade. Alguns deles são bloqueados pelos reguladores, obviamente. Por quê? Porque eles caracterizam-se valores mobiliários. E o que é um valor mobiliário? Poxa, aí a gente tem que voltar a 1963 para entender como que os reguladores entendem exatamente o que é um valor mobiliário. Mas, basicamente, assim, para finalizar minha fala, a tokenização, né, os tokens, os ativos digitais, eles vão estar muito introduzidos dentro do mercado tradicional, os dois juntos, né? Claro, algumas tokenizadoras criando os tokens que representam ações e outras criando utility tokens que representam ativos, onde o dono do ativo não consegue tomar um dinheiro intermediário porque é muito caro, e na tokenização é muito mais fácil. Então, esses basicamente são alguns exemplos aí do que refere esses tokens. Não, tinha uma história que eu queria que você contasse, mas eu acho que você não pode contar, o lado dos bois. Não, mas a gente deixa para outra. Eu aprendi a contar essa história sem falar nomes. Bom, gente, essa história é muito legal. Basicamente, assim, me perguntam, né, o que pode ser tokenizado? Tudo pode ser tokenizado, mas nem tudo vale a pena ser tokenizado. E a gente tem um segmento hoje no Brasil que ele é muito, muito difícil de ser tokenizado, porque ele é muito rústico, digamos assim. E para ser tokenizado, ele precisa ainda de algumas soluções em tecnologia para que haja um monitoramento e uma solução de passa-garantia, né, para o investidor e principalmente para o dono do ativo, que nem sobre o produto dele, o ativo dele, ele tem tanta segurança. Um tempo atrás, nós estávamos conversando com uma startup bem interessante e, basicamente, eles trabalham com engorda de gado. E dentro desse setor, o nosso desafio era como criar um token superestruturado para que ele tivesse o ativo tivesse um valor interessante no mercado, atrelado à arroba de boi, talvez. E, basicamente, tinha 350 cabeças de gado dentro de um galpão. E nós, em conversas, e aí eles soltaram que aquele gado não se mexia de jeito nenhum no galpão. E, quando foram perceber, mandaram o fiscal olhou no galpão e tinha só orelha de gado, né? Porque o gado ele é marcado com brinco, né? E para roubar um gado, você corta a orelha, larga a orelha e leva o gado embora, né? Então, quer dizer, e aí ficou a questão, né? Poxa, como que você vai tokenizar um ativo que nem o próprio ativo passa a segurança necessária para o investidor do token, entende? Então, assim, isso é o que a gente enxerga muito antes de olhar para os ativos físicos e transformá-los em digitais, né? Porque a principal garantia vem do próprio dono do ativo, né? Então, esse é um fato bem engraçado. Eu adoro essa história, porque é assim, isso para mim ilustra que dá para fazer tudo, mas a gente talvez tenha alguns pontos que a gente ainda precisa entender como é que a gente supera a inteligência humana, né? Porque realmente a gente desafia o próprio modelo, a própria tecnologia de vez em quando. E na verdade, é uma reflexão que gera outra reflexão que eu fico fazendo, assim, aqui a gente tem isso como bandeira, imagina, a gente quer que todas as pessoas estejam habilitadas a fazer pagamentos. E com trilhos que já existem há um tempo, que já são bem-sucedidos no mercado, são resilientes. E quando a gente vê uma série de transformações dessas tecnologias vindo, a gente vê dois desafios. Eu acho que um papel de educação do mercado, das empresas, para elas também conseguirem desbloquear o potencial que elas têm, o potencial de casos de uso que elas têm com o uso dessas tecnologias, mas também tem um ponto que é como é que você educa o usuário final. Porque no final do dia, você não quer que ele, que nem eu disse, estava contando um pouco, que ele acha que cripto é pirâmide. Não é. Tem muita coisa séria, tem muita gente séria, tem empresas muito robustas fazendo isso, mas você tem uma reputação, muitas vezes, da tecnologia zelar, né? E com isso vem um processo educacional, assim, até para ilustrar, gente, a minha mãe, ela é carioca, eu vou visitar ela no Rio de Janeiro, e eu abri o celular dela para fazer alguma coisa e eu vi que ela tinha uma conta numa corretora de cripto. E minha mãe não bota nem dinheiro na poupança.
Então, assim, a gente lida com um usuário que ele muitas vezes não é nem versado nos serviços financeiros tradicionais, né? Então, eu queria até começar com você, Dízio. Eu acho que eu queria que você trouxesse suas reflexões sobre o tema, qual você acha que é, por exemplo, o seu papel, o papel da Zero Bank, como é que você acha, quais são os desafios e como é que você acha que a gente pode superá-los para que a gente consiga trazer cripto como, enfim, né, um habilitador de coisas muito boas a serem construídas. Essa pergunta é muito boa, porque, de fato, a gente já viu muita coisa nesse mercado. A gente tinha um grande dificultador a vida inteira, desde que começamos esse negócio em 2015, porque nem o próprio mercado financeiro reconhecia cripto como algo legal e que tinha potencial, né? A gente que é entusiasta desse negócio sofreu ali muito preconceito mesmo, de grandes bancos fechando conta, a gente se juntando numa associação, criando uma autorregulação, indo para o CAD questionar isso. Inclusive, assim, as exchanges sérias no mercado não sequer têm um KNAI específico, sequer tinha um KNAI específico para poder registrar seu CNPJ, então a gente não conseguia poder reportar o COAF, por exemplo, suspeitas de transações ilícitas que tinham na nossa plataforma. Ou seja, a gente queria ajudar o país, mas o país não tinha ainda estrutura de entendimento das pessoas para isso. Mas eu acho que, assim, eu trabalhei 18 anos no mercado de câmbio e eu sempre, no começo da minha carreira, eu via o Banco Central como um obstáculo para o empreendedor. Só que isso mudou muito. A gente tem hoje um presidente do Banco Central que ele vem quebrando essa barreira, descentralizando o mercado financeiro, dando oportunidade para fintechs, para novas tecnologias. Então, eu já fui chamado 2 vezes para reuniões no Banco Central e eles deixavam claro que na reunião era muito mais uma forma de aprendizado do que uma forma de monitoramento ou algo desse tipo. E então acho que o grande desafio é o desafio educacional, que começou com a gente aqui que está nesse mercado há muito tempo, tentando convencer os grandes players, porque são os grandes players que hoje têm potencial de chegar no cliente final, no varejo, e falar assim, gente, é sério, tem gente boa trabalhando nisso, tem potencial para evoluir, para no final beneficiar o próprio usuário final, seja com redução de custo, seja com viabilizando novos produtos, etc. Então, eu acho que esse foi o grande desafio e é o que a gente continua fazendo. A gente continua agora se unindo aí a grandes marcas, como essa reunião aqui, a Elo dando oportunidade da gente conversar cada vez com mais pessoas e poder trazer a seriedade desse mercado para o cliente final, né? Então, acho muito bacana essa iniciativa, porque a educação continua sendo o grande foco da indústria. A gente, por exemplo, na associação, na AB Cripto, a gente discute como todos nós podemos nos unir para melhorar a educação e tirar aí esses players aventureiros de pirâmides, etc., que se aproveitam do nosso mercado e acabam cometendo fraude. Afinal, a gente deixa claro que assim, fraude no sistema financeiro, gente ruim usando tecnologia para aplicar golpe, para lavar dinheiro, isso vai ter com qualquer tecnologia. Foi assim com Uber, foi assim com Airbnb, tem gente usando essas tecnologias para o mal, mas quantas pessoas são beneficiadas por conta da tecnologia para o bem também, né? Então, o Brasil não pode ser o país, eu brinco falando assim, o Brasil ele é tetra, é o único país que tentou bloquear o WhatsApp 4 vezes, né? Mas ele não pode ser esse país que quer proibir a inovação. Por quanta gente se beneficia do WhatsApp, né? Então, a figura do presidente do Banco Central acho que está importando muito nesse quesito. Ontem, inclusive, ele deu uma entrevista falando que a tokenização e os criptoativos são a grande revolução dessa indústria de pagamento, e eu acho que a gente está no caminho certo agora, chamando os grandes players com a gente para poder popularizar esse negócio. Legal, obrigada, Dício. Cássio, você quer
trazer seu ponto de vista, a gente te libera aqui. Peraí, deixa eu tirar você aqui da prisão rapidinho. Pronto. Olá. Bom, eram 8 horas da noite, mais ou menos, 7, 8 horas da noite ontem, e de repente me deparo com uma notícia do Infomoney, que nem o Edis comentou, do Campos Neto, presidente do Banco Central, falando sobre a tokenização, né? Ele ficou bem claro no título, né? Tokenização é a nova economia. E aí, falando sobre os desafios da BlockBR, os nossos desafios na tokenização, bom, principalmente, o primeiro desafio é o aculturamento de mercado, tá? Para fazer com que os investidores, e não somente investidores, mas as pessoas em si entendam que todo ativo deve ter garantia e lastro. Tem que ter algo, o responsável do ativo é sempre o dono do ativo. E não existe meme coin, até existe, né? Elon Musk tem um poder para isso, mas é um dos únicos. Mas também é vida curta, vida útil muito curta, né? E não entendo como um ativo de investimento, assim, muito mais especulativo, perigoso. Então, o nosso maior desafio é criar essa cultura de mercado para fazer com que os investidores, não só os investidores, mas os donos de ativo, empresários, entendam que a tokenização ela não é tão diferente do mercado tradicional. Para abrir um FDIC, fazer uma debênture, ele precisa ter os ativos reais ali por trás, uma operação sólida, né, garantia firme, né, e os mecanismos da tokenização começam sempre pelas razões jurídicas. E assim, criar um token é muito fácil. Eu vou lá agora, crio um token aqui para você, Duda, em 5 minutos. E tem lá o token Duda. Você pode estar oferecendo numa rede descentralizada, né? Isso é o que mais tem. Só que esse é o nosso maior desafio, fazer com que as pessoas entendam o que é a tokenização, né? O que são esses 4 pilares: jurídico, financeiro, tecnológico e comercial. Né? E que no futuro vai se tornar, é o que eu sempre falo, né? Em 2012 as pessoas estavam reticentes a ter smartphone, em 2014 85% delas tinham. Né? Então, em 2 anos, tudo vai ser tokenizado, né? Pelo menos uma pontinha, né, do próprio negócio. Bom, o que a gente está fazendo com isso? Né? A gente vem falando alguns não na tokenização, né? Justamente para não criar, sempre conversas muito próximas com o regulador. A gente tem um jurídico muito forte e que a gente dá um trabalho enorme com o nosso jurídico, aliás, Érico, um abraço. E começa tudo ali, em conversas com o regulador, para entender as possibilidades. Só que quando a gente fala em regulador, a gente está falando de CVM, não Banco Central, na tokenização. E agora parece que o papel muda um pouquinho, porque essa semana tivemos algumas novidades aí dentro do nosso mercado de tokenização, onde quem estava lá dentro do Sandbox vai começar a tokenizar ações. Então, isso abre, né, uma possibilidade de oportunidades e, obviamente, traz, né, todo o mercado avançando em inovação, tecnologia e tudo mais. Mas, obviamente, vai ficar no mercado quem tem solidez. Né? Eu até brinco, né, com a história que eu trabalhei lá no Safra. A primeira coisa que eu entendi quando eu entrei lá atrás, quando eu entrei no banco, foi que o banco é aquele cara que você acredita. Né? E como é que você cria esses caras que as pessoas vão acreditar? Então, esse é o nosso papel. Né? BlockBR, Zero Bank, enfim, os outros players que estão aí no mercado fazendo um grande papel também, na tokenização ou em meio de pagamento também, enfim. É juntar pessoas sérias para fazer um bom trabalho e criar a cultura certa. E falando as verdades. Né? Não dá para também achar que tudo é possível, que vivemos um mundo de fantasia, porque a gente está vivendo, sim, uma bolha. Né? E essa bolha, assim como no início da internet, como o Facebook entrou em 2006, então toda entrada de uma nova tecnologia, inovação e nova cultura cria-se bolhas. Agora basta ver, essa bolha não vai estourar, ela vai secar, mas vai ficar quem estiver trabalhando com solidez. Precisa de muita seriedade. Deixa eu só completar claro. uma coisinha aqui, Duda, que é o seguinte: eu acho que essa entrevista ontem que foi divulgada sobre tokenização foi super importante, mostrou que o Banco Central entendeu que criptoativo não é sobre criar um dinheiro novo para pagar o cafezinho. Né? A gente não precisa de dinheiro novo para pagar o cafezinho, a gente já tem dinheiro que paga cafezinho, mas criptoativo é sobre criar uma nova infraestrutura para a economia que serve para qualquer tipo de transação. Ele entendeu esse potencial
né? Isso é muito diferente do que ter um dinheiro para pagar o cafezinho. Tem uma frase que diz que Bitcoin não é o dinheiro da internet, é a internet do dinheiro, né? Então, isso muda todo o entendimento da gente sobre qualquer ativo poder ser negociado de forma global e transparente. Então, acho muito importante esse posicionamento do Banco Central. E até pegando o gancho, a gente tem um Banco Central de fato muito inovador. É um Banco Central que já entendeu todo esse potencial, inclusive que trouxe para a sua agenda até o assunto de CBDCs, que são as moedas digitais, né, dos bancos centrais. Tem um dado aqui que a gente tem que hoje 90% dos bancos centrais ou já iniciaram seus pilotos ou estão em fase de planejamento ou de fato já têm suas CBDCs, suas moedas digitais lançadas a mercado. E o Brasil, o nosso Banco Central, ele vem tocando o assunto com uma expectativa de em 2023 já ter os primeiros testes, em 2024 a gente já tem lançado no mercado. E aí vem a pergunta para vocês. A gente amplia com mais, né, essa nova palavra aqui no nosso repertório, mais um mundo de possibilidades, que eu acho que, na minha opinião, acaba ajudando a que todos esses casos que a gente comentou aqui, eles se tornem cada vez mais reais, que as pessoas se eduquem mais sobre os potenciais desses casos e até de alguma certa forma, com o Banco Central ativo e com a sua moeda, ajude até a criar, fortalecer e dar até mais credibilidade a alguns dos ecossistemas que já surgiram ou ainda vão surgir. Mas eu acho que o público tem dúvidas ainda de como é que o dia a dia ele acontece quando eu tenho um real digital, que é a CBDC brasileira, e ao mesmo tempo eu tenho uma cripto. Esses dois mundos, eles se confundem, eles se complementam. Qual é a visão de vocês em relação a isso? Vou deixar o Edísio começar. Tá, eu acho que eles não se confundem, eu acho que talvez sejam complementares, né? A CBDC, inclusive, cria aí um desafio que imagina o Banco Central tem uma moeda, o real digital, digamos, e as pessoas vão poder ter uma wallet que não está vinculada a nenhum banco e ela tem essa moeda no celular dela para usar como se fosse um dinheiro em espécie que não está vinculado a nenhum banco, mas o pagamento é 100% digital. Isso, mais uma vez, na minha opinião, descentraliza o poder de concentração dos grandes bancos, né? A gente podendo ter aí várias wallets criadas para que os usuários tenham esse dinheiro de forma digital. Eu acho que o grande potencial da CBDC é poder entrar na tecnologia blockchain e poder ter uma moeda nacional, mas com uma autoconversão simples, com potencial internacional para que as pessoas possam usar mundo afora, que pessoas estrangeiras possam acessar também reais de uma forma simples dentro de um aplicativo, por exemplo. Isso facilita investimentos dentro do nosso país, né? E tem aí o potencial, quando a gente fala de cripto e tokenização, seguindo aí para cada empresa ter a sua própria criptomoeda, ter o seu próprio token. Como o Cássio citou, isso tem um grande potencial. A gente já vê algumas empresas que anunciaram iniciativas como essa, como o próprio Facebook e o Mercado Livre, por exemplo, estão iniciando algum tipo de teste. Então, eu acho que a CBDC ainda tem um grande caminho aí a ser percorrido, mas o Pix ele já chegou mostrando que a população brasileira, a gente tem um Banco Central inovador, mas a gente tem uma população que também aceita muito a inovação, né? O Pix ele rapidamente decolou e todo mundo... outro dia eu fui comprar na rua aqui uma pipoca para minha filha e paguei com Pix. Então, está muito fácil implantar uma criptomoeda no mercado brasileiro. Eu acho que vai ter uma alta adesão, mas ele não se confunde com a criptomoeda que a gente conhece aí, seja como um investimento ou seja como uma forma de pagamento internacional, por exemplo. Então, assim, tem muita coisa a se discutir ainda. Eu acho que o Bacen tem potencial. Ainda temos aí 2 anos, se eu não me engano, para o lançamento da CBDC brasileira. E eu estou curioso para ver
qual vai ser o primeiro governo, porque assim, a criptomoeda ela chegou e ela mostrou esse grande potencial por conta da transparência. Hoje qualquer um consegue acessar a blockchain e ter acesso a todas as transações que estão rolando, saber que não está sendo emitida nenhuma moeda nova que não esteja ali na regra, no white paper do negócio. A minha curiosidade é saber qual vai ser o primeiro banco central do mundo a falar assim, está aqui aberta a blockchain para qualquer pessoa do mundo que quiser auditar a contabilidade do nosso país, está aqui aberta. Eu acho que aí sim vai ganhar um grande potencial de confiança e credibilidade naquele país. Boa, Cássia, você quer... Bom, a minha opinião, concordo 100% com o que o Giz falou, mas eu tenho uma visão um pouco cética em relação ao positiva, mas cética em relação à visão de mercado futuro. O CBDC, para mim, ele é super importante para regular mercado, taxação de impostos. Então, eu não acredito que o CBDC ele vai ser uma moeda centralizada, porque senão ela tem que acabar com as stablecoins brasileiras que representam o real dentro das exchanges internacionais. Mas eu acho que é um papel essencial, principalmente com políticas de lavagem, contra a lavagem de dinheiro, antiterrorismo, enfim, taxação de impostos também. Quando você tem, em um ambiente tão descentralizado, a oportunidade de comprar criptomoedas em exchanges, e você parear, né, o seu Bitcoin, por exemplo, a um BRZ, por exemplo, e aí como que você traz para dentro do Brasil? Simples, eu basicamente trago um BRL, por exemplo, eu faço uma transferência para uma conta digital. Hoje o Banco Central ainda não tem isso no radar, né, porque ele não tem controle sobre isso. Então eu acho que o CBDC ele vai possivelmente criar essas regras de forma bem automatizada, eu acho super importante. Tem algumas ressalvas em relação às limitações, né, do próprio empreendedor brasileiro em poder trabalhar dentro desse universo, porque é importante, gente, passar toda a lista de CPFs dentro de uma exchange para o Banco Central, mas faz com que o investidor de dentro vá para fora também, para uma .com, porque ele também não quer que o Banco Central fique vendo o que ele está fazendo no CPF dele. Então, eu acho que o poder da descentralização de investimento vai estar em vários exchanges, em vários negócios, e o CBDC resolve esse lado de taxação de impostos, de saber quanto o Cássio transacionou em Bitcoin e sacou na conta dele numa conta digital, por exemplo, porque vai ser meio que, não sei se obrigatório, mas se eu fosse o Banco Central, obrigado a fazer o pareamento ao CBDC real digital, obviamente, assim como o euro digital e tudo mais. E se a gente se aprofundar um pouco mais, eu também não acredito que o CBDC ele vai se tornar uma coin mundial, porque a gente tem o USDT e o SDC. O SDC é uma coin muito forte, né? E pode ser, talvez, que role uma briga daqui 5, 6, 7 anos entre o euro digital e o USDC, e que lá, no final das contas, em 10, 15 anos, quem sabe, só uma moeda, uma coin digital, seja aí a universal para toda a cadeia de digital assets. Essa é a minha visão. Legal, gente. Assim, a cada pergunta eu tenho a total certeza que dá para a gente abrir painéis e discussões aficionados aqui sobre cada uma das perguntas. Mas a gente já está chegando ao final. Inclusive, eu queria lembrar para vocês que tem um ícone aqui de bate-papo, então se você tiver uma dúvida e mandar aqui, essa dúvida chega até a mim. Eu já tenho uma aqui para trazer para vocês dois, e aí fique à vontade, Edísio, Cássio, quem quiser começar. Ele veio do Celson Gomes, ele falou, gente, um dado que saiu no Suno no ano passado indicou que 63% do volume de bitcoins está concentrado em menos de 0,04%. 0,04% das carteiras. Como esse tipo de concentração impacta os diversos produtos e serviços baseados em cripto? E como que as empresas que querem operar com cripto, seja desenvolvendo ou adotando soluções para o mercado financeiro, devem encarar os riscos inerentes a isso? O que vocês acham? Bom, o Edício, se quiser comentar, fica à vontade. A minha opinião é muito simples, tá? O volume de Bitcoin hoje, obviamente, ele está com os grandes institucionais, fato, já virou um ativo de valor, né? Então, se há manipulação a controle das famosas baleias,
Alguns momentos eu acredito que sim, outros momentos eu acho que isso é a história, tá? Porque ele também está de uma forma descentralizada, mas em carteiras que são muito pequenas, né? Mas, obviamente, se eu sou um banco, eu já tirei esse ativo numa grande quantidade, né? Então, bom, a gente sabe, né, que o mundo financeiro, ele além de especulativo, ele tem o controle, né, de todas as finanças, e príncipe não seria diferente dentro de ativos digitais. E basicamente uma história que assim prova isso é que na queda oh meu Deus, que caiu recentemente, me fugiu agora, a BlackRock faturou 100 mil e faturou 100 mil bitcoins, entende? Então, assim, a centralização vai cada vez para as carteiras dos institucionais, né? E a distribuição, sendo o Bitcoin um ativo de valor, de grande valor, vai ficar cada vez mais concentrado aqui e menos distribuído desse lado. Celo, gente, desculpa. Não, que isso, Cássio. A gente tem uma outra pergunta aqui, que também fiquem à vontade de responder, Diz ou Cássio. Ele veio do Pedro. O Pedro perguntou se vocês acreditam que a gente precisa pensar em formas de usar cripto para a geração atual ou é algo para a gente pensar para o futuro? A sua voz cortou um pouquinho, Duda, se puder repetir. Claro, com certeza. O Pedro perguntou se vocês dois acham que a gente precisa pensar em formas de usar cripto para a geração atual ou se é alguma coisa que a gente deveria estar pensando, na verdade, para o futuro. E aí, alguém desmuta o Edísio, por favor, para ele também poder responder. Oi, Duda, eu estava mudo aqui. Então, sobre a pergunta, eu acho que a gente tem que ser para a geração atual, já é atual. Como a gente falou ali de números, por exemplo, como a gente citou aqui, que tem mais do que o dobro de investidores na B3 investindo em cripto no Brasil, e no mundo esse número é ainda muito maior. Quando a gente vê sendo aprovado agora a regulação das exchanges de cripto, e grandes bancos, a exemplo do Nubank, por exemplo, que vai disponibilizar dentro do seu aplicativo, então a gente não é mais algo para daqui a 2, 3 anos, já é agora, já está acontecendo, entendeu? Isso passou muito aqui, foi pauta de muitas reuniões nossas aqui do Zero Bank. A gente vinha sendo tratado como um projeto do futuro. Teve uma pessoa que falou assim que é o post-banking, é um movimento pós-banco. Não, não é mais, é agora, entendeu? Já está acontecendo. Então, com certeza, eu acho que toda grande empresa, principalmente do mercado financeiro, tem que olhar em como poder, nem que seja iniciar um movimento de algum projeto em MVP mesmo, mas poder disponibilizar alguma coisa com cripto em suas plataformas. Bacana, Edísio, obrigada. A gente tem, acho que talvez a última pergunta aqui do Renato. Isso, olha, pior que o sobrenome aqui, Cássio, não sei falar não. Pudar. Quais são os acertos e os erros cometidos pelo Facebook com relação à Libra? Acho que esse é um tema bem polêmico, mas com muitos aprendizados também. Vocês querem comentar? Eu posso começar aqui, Cássio, se você me permitir. Na verdade, eu acho que o Facebook lançou o projeto mais ousado de todos, assim, porque ele quis ser não só o maior banco do mundo, como a maior empresa de pagamentos do mundo e a maior moeda do mundo, digamos assim, porque a plataforma dele já tem ali bilhões de pessoas, ou seja, automaticamente seria o maior banco do mundo. Seria a maior empresa de pagamentos, porque as pessoas iriam se pagar direto, sem precisar de nenhum intermediário, direto com a moeda do Face. E pior do que isso, ele está desafiando ali os próprios bancos centrais, querendo ter a sua própria moeda lastreada em uma cesta de ativos que ele escolhia a seu favor. É um projeto muito ousado, que tinha muito potencial, inclusive grandes empresas parceiras aderindo ao projeto.
mas ao mesmo tempo muito ousado para o momento. Talvez ele tenha dado um grande passo no momento errado, quando as pessoas ainda não tinham entendido o potencial da cripto. Talvez agora já seja um momento um pouco melhor, mas que ao mesmo tempo vai continuar preocupando toda a indústria, porque, poxa, e aí? Uma big tech vai acabar, entre aspas, tá, gente, matando ali vários players do mercado financeiro? Não dá. A gente precisa proteger também para não virar algo centralizado de novo. Então, eu acho que ele deveria ter iniciado um passo de cada vez. Eu acho que tinha que começar, de repente, com a plataforma do Facebook disponibilizando negociações com criptoativos. Isso seria um primeiro passo. Em seguida, ele criaria uma moeda deles. E em terceiro passo, seria ali permitir pagamentos dos usuários com aquela moeda deles. Então, mas assim, não dá para eu estar aqui julgando o Zuckerberg, né? Então, é apenas uma visão de comentarista de jogo de futebol que já aconteceu, né? É muito fácil comentar depois que a gente viu tudo que aconteceu. Exato. Poxa, eu concordo 100% também, Dizio. E na minha opinião também, eu acho que o Facebook com a Libra, ele teve, né, teria até um pouquinho, mesmo que se esperasse, o mesmo poder de uma Dogecoin, o mesmo poder do Elon Musk, o mesmo projeto, o mesmo poder do Zuckerberg, né? Ou seja, sobe 70, 80 centavos, mas cai para 30 e fica nessa volatilidade de centavos. Porque o que a gente vem entendendo é que o investidor ele não está no Facebook, ele não está no Instagram, ele tá em comunidades que são criadas, entende? Então, é um novo momento, é um novo ciclo, é uma nova história, né? Como se tivesse apertado o botão reset e tudo recomeçasse do zero. Então, obviamente, o mercado financeiro tradicional ele nunca vai ser substituído. Ele simplesmente tem o poder de agregar o mercado digital para dentro para fazer a evolução do mercado. E não são as big techs que vão fazer isso. Essa é a minha opinião. Legal. Eu acho assim que o meu ponto de reflexão, até para a gente poder se preparando aqui para fechar, é a importância que quando a gente olha para um caso desse, mas quando a gente olha para a discussão inteira aqui, nós, por exemplo, bandeiras, vocês, fintechs, como tem uma responsabilidade de como é que a gente vai acelerar as coisas e de como é que a gente vai formatar esses produtos. É a responsabilidade, inclusive, social, sabe? Do impacto disso. E fazer de uma maneira muito responsável e fazer de uma maneira muito pensando, de fato, em interesse de como é que a gente transforma a sociedade, como a gente dá acesso às pessoas. Eu acho que essa é a grande beleza de quando a gente fala de cripto, de blockchain, de descentralização, de redes lastreáveis, é a gente conseguir talvez aprender com coisas que não são tão legais em sistemas que a gente tem hoje e que a gente pode trazer melhorias, né? E que a gente pode fazer as coisas de uma maneira diferente. Acho que esse papo foi assim intenso e incrível com vocês. Tenho certeza aqui que o nosso público curtiu bastante. A gente teve bastante gente aqui engajada no chat. É o nosso primeiro meetup, então agradecemos demais pela confiança de você que está nos assistindo, mas também Cássio e Dizzy por terem topado aqui, trazendo seus pontos de vista, depois do horário aqui de trabalho, com super energia, com uma visão super autêntica e relevante aqui, muito reflexo também do que vocês têm liderado na Zero Bank, na BlockBR, que a gente tem acompanhado muito de perto o trabalho aqui de vocês, e tem visto o sucesso, o impacto que vocês têm trazido e continuamos desejando aqui muito sucesso. Gente, agradecer vocês e finalizar aqui a nossa noite vamos nos ver no segundo meetup, com certeza teremos um próximo, a gente aqui dela acredita que a gente precisa trazer esses assuntos para a mesa, a gente quer trocar com o mercado, a gente quer ouvir do mercado também, então isso aqui é muito importante para a nossa estratégia e para tudo que a gente está pensando em desenvolvimento de produto e que logo mais vocês vão ver no mercado. E, bom, nos vemos no próximo. Teremos, eu acho que esse vídeo gravado, vamos postar. E vejo, Cássio e Dizzy, vocês numa próxima também. Combinado? Obrigada, gente. Tchau, Duda. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade novamente. Vai ser um prazer participar sempre. Esse assunto tem que ser sempre colocar em prática, principalmente para quem está ali, né, suando todos os dias. Obrigado, gente.
Obrigada. Obrigado, Duda. Parabéns aí a ela por estar promovendo esse assunto. Acho super bacana, hein? Podem contar com a gente também, tá bom? Um grande abraço. Fico feliz. Um abraço, gente.